Recording. Se eu gravar aqui, eu já vou colocar também no Facebook. Assim, eu fico de olho lá no Facebook também para ver se tem perguntas. Tá. Tem que conferir se foi... Não. Tem que conferir se foi... Não. Tem que conferir se foi... Não. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aqui só aguardar uns 10 minutinhos para dar tempo das pessoas que ainda estão chegando, tá bem? Vou pedir só para mantermos para já os microfones desligados. Eu vou fazer aqui o lançamento no Facebook e a gente já avança.
Olá novamente, pessoal. Todos me escutam bem? Olá novamente, pessoal. Todos me escutam bem? Olá novamente, pessoal. Todos me escutam bem? Eu estou ouvindo um retorno. Sim, eu também estou a ouvir. Vitor. Pronto, eu já tirei. É que eu estava em simultâneo aqui com o ao vivo no Facebook. Já está resolvido. Era um retorno triplo ainda. Exato. Bem, pessoal, já tivemos aqui os 10 minutos de tolerância para todo mundo já aceder à nossa sessão informativa. Tem chegado aqui mais algumas pessoas, deixa eu admitir. Enquanto o Vitor admite as pessoas, pessoal, bom dia. Quem está presente já, nós pedimos que assine a lista de presença, por favor. Eu já coloquei aqui no chat e é rapidinho. É só colocar o nome, o e-mail e o documento. Obrigado. Pessoal, então vamos lá, né? Eu vou aqui tentar ser o mais rápido possível para a gente já avançar com o tema dessa terceira sessão informativa que nós realizamos hoje aqui. Essa sessão informativa vai tratar sobre vistos de estudos em Portugal, tanto no sentido dos vistos quanto para as autorizações de residência. Para quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho sobre a Casa do Brasil de Lisboa, que é uma associação que para esse ano já vai completar aí 30 anos de história no apoio, no acolhimento e em projetos no contexto da migração aqui em Portugal. Para quem não conhece a casa, ela foi fundada por brasileiros e portugueses, e desde então nós atuamos aqui desde questões envolvendo projetos de atendimento ao público, e também na luta pelos direitos das pessoas migrantes aqui em Portugal. Atualmente, um dos nossos projetos em execução é o Brasil-Portugal por uma migração com direitos. É um projeto que tem por objetivo esclarecimentos e orientações para as pessoas que ainda se encontram no seu país de origem e querem migrar para Portugal, no contexto do Brasil, ou seja, o nosso objetivo aqui é atender as pessoas que têm essa vontade de conhecer mais sobre Portugal e até de realizar o processo de imigração. Então, é um projeto que tem esse objetivo, de orientar e informar as pessoas. Nós temos os ciclos de sessões informativas online, que é justamente esse que nós estamos realizando aqui hoje. Temos também a campanha informativa, que é uma campanha de informações também pelas redes sociais, de acesso a serviços públicos em Portugal, processos de vistos e de autorizações de residência, questões que envolvem também mercado de trabalho, vida social em Portugal. Para além das campanhas informativas, nós temos também o canal Conexão Migrante, que é um canal no YouTube. Já temos lá 2 vídeos, vamos deixar aqui no chat também o link para esse canal. Acompanhem, são vídeos também de conteúdos informativos. Vamos já, então, começar. Só lembrando também que para a realização desse projeto, ele tem como parceria uma outra associação aqui em Portugal, parceira da Casa do Brasil, a Associação Diáspora Sem Fronteiras. O projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, o FAMI, e é co-gerido, esse fundo é co-gerido pelo Alto Comissariado para as Migrações, aqui também de Portugal. Portanto, vamos já logo iniciar a sessão. Vou aqui apresentar a minha colega da Casa do Brasil de Lisboa, Patrícia Peré, que vai aqui nos informar e depois também vamos conversar após a sessão das dúvidas que as pessoas tiverem. Vamos só combinar que as perguntas ficam para o final da apresentação. Quando a Patrícia já terminar a apresentação, a gente parte para as perguntas, ok? Eu acho que é isso. Vou aqui gerir com o Alexandre também, nosso colega da Casa do Brasil de Lisboa,
vai gerir as perguntas que estão acontecendo no Facebook e aqui também via Zoom. Boa sessão a todos e passo a palavra agora para minha querida colega Patrícia. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Vitor, pela introdução e pela apresentação aqui do nosso projeto e da nossa casa. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Peré, eu sou advogada aqui em Portugal e também sou técnica na Casa do Brasil de Lisboa. Já faço parte da casa há quase 10 anos e é mais ou menos o tempo também que eu estou em Portugal. Hoje o nosso tema é estudar em Portugal. E na delimitação desse tema, eu queria já deixar claro que não é aqui, a gente não pretende esgotar o assunto, né, da regularização pela via do estudo em Portugal. É uma abordagem bastante ampla e bastante genérica, e eu vou focar naquilo que são as principais vias ou os assuntos mais recorrentes dentro da regularização através do estudo, tá bem? A gente não vai aqui esgotar o assunto, que é, né, falando em vistos e autorização de residência, é um assunto bastante extenso. Essa é só uma sessão de esclarecimentos gerais. Eu vou fazer uma breve exposição daquilo que se aplica na generalidade aos vistos e autorizações de residência para o estudo, e depois, como o meu colega Vitor já explicou, a gente vai abrir um tempinho aí no final para as perguntas, sempre tendo alguma atenção ao fato de que nós aqui não faremos, consultas relativas a casos particulares, ou seja, casos individualizados. Nós temos um atendimento na Casa do Brasil, que se faz por e-mail, por telefone ou presencialmente, com agendamento prévio. E, portanto, eu peço que casos concretos, situações mais particulares, sejam encaminhados para o nosso atendimento do GOI, que é o Gabinete de Orientação e Encaminhamento da Casa, cujo e-mail estará no final da nossa apresentação, e Vitor e Alexandre também podem colocar aí os contatos da casa para quem precisar de atendimento nesses assuntos, tá bem? Agora eu vou pedir aqui um minutinho só para eu compartilhar a minha tela. Tá dando para ver direitinho? Sim, assim, né? Paty. Tá, então vamos seguir. O nosso tema, então... Vocês conseguem ver o slide inteiro ou está aparecendo também as minhas janelinhas? Que eu tenho a minha janelinha aqui por cima da apresentação. Isso não dá para ver aí para vocês, não, né? Paty, não tá em modo tela cheia, eu acho. Mas o slide está inteiro. Mas o slide Mas está inteiro, exato. aparece inteiro, né? Tá bem, era só para confirmar. Então, vamos lá. O assunto é estudar em Portugal e no âmbito desse projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. Portanto, a gente também vai estar focando um pouquinho aqui na comunidade brasileira, não é? Que pretende migrar, fazer o processo migratório para estudar em Portugal. Portanto, no que houver particularidades aqui em relação à regularização por estudo, eu também vou abordar mais naquilo que diz respeito à comunidade brasileira. Portanto, temos aqui, em primeiro lugar, é importante esclarecer aqui, fazer alguma diferença em relação aos tipos de vistos que são aqueles indicados para essa finalidade do estudo, não é? E, portanto, temos o visto de residência, que é um visto que é próprio para que a pessoa venha estudar quando esse estudo tem uma duração prevista superior a 1 ano.
e a pessoa pretenda fixar, depois de obter o visto, fixar residência em Portugal. Portanto, esse é um visto, o visto de residência é o visto próprio para que a pessoa permaneça em Portugal por mais de 1 ano e com a finalidade de fixar aqui a residência. Ele é um visto válido por 4 meses e que permite 2 entradas nesse intervalo de tempo, ok? E o prazo decisório legalmente fixado é de 60 dias, ou seja, o prazo para o consulado decidir a respeito do pedido do visto. Não quer dizer que esse prazo seja, na prática, sempre atendido, não é? Muitas vezes, por conta do volume de processos, em contrapartida, aquilo que é a capacidade de recursos humanos do consulado, não é possível atender esse prazo e também não há nenhum tipo de sanção automática em relação a isso. Portanto, aqui não há muito fora da via judicial que se consiga fazer para a atenção ao prazo legal. Tá bem? Depois temos um outro tipo de visto, que é o visto de estada temporária. Esse visto, ele se destina àquelas atividades que têm duração inferior a 1 ano. Portanto, se a pessoa for estudar em Portugal, mas a previsão desse estudo é inferior a 1 ano, ela não vai ter acesso, por exemplo, a um visto de residência. Ela vai ter acesso a um visto de estada temporária, que é um visto que depois que chega ao final do prazo de validade, não se transforma numa autorização de residência em Portugal. Esse visto, ele é concedido normalmente pelo tempo da duração da estada, ou seja, conforme a previsão que estiver atrelada ali aos estudos, e será sempre entre 90 dias e 1 ano e permite múltiplas entradas, ou seja, durante a validade do visto, a pessoa pode entrar e sair várias vezes. O prazo decisório desse visto, como é um visto também mais curtinho, é um prazo menor e é de 30 dias, e também se aplica tudo aquilo que eu falei em relação ao prazo para análise, processamento e decisão dos vistos em geral em Portugal. Depois, enquanto requisitos gerais, tanto para um como para... Antes eu vou fazer aqui ainda um alerta que há outros tipos de visto também previstos para entrada em Portugal, né? Mas aqueles que são indicados para o estudo são esses 2 que eu falei. E, portanto, enquanto requisitos gerais, esses 2 tipos de visto vão impor a pessoa que faça prova ou que, né, reúna documentação, é muito parecido num ou no outro tipo de visto. E sempre vai pressupor que a pessoa tenha o passaporte, não é? E válido por mais 3 meses para além da data da saída, ou seja, para além da data da validade do visto, o passaporte deve estar válido por mais 3 meses. Terá que ter também a reserva de passagem de ida e volta, ou seja, não é porque a pessoa já tem um visto de estada temporária, ou mesmo de residência, que vai permitir que a pessoa chegue em Portugal e troque, digamos assim, o visto consular pela autorização de residência, não é só por isso que a passagem de volta é dispensada. Portanto, é um requisito necessário para se apresentar no pedido do visto. Terá que ter também o seguro de viagem e o seguro de saúde. Aqui é importante ter atenção que uma coisa é diferente da outra, né? E relativamente ao seguro de viagem, pronto, pode sempre se cotar com uma companhia seguradora qualquer, mas normalmente também é oferecido quando se faz a compra das passagens, por exemplo, algum seguro de viagem que já consiga se incluir ali.
Relativamente ao seguro de saúde, não é necessário que seja um seguro de saúde particular. Esse seguro de saúde pode ser substituído pelo SEDAM, ou PB4, ou PTVR13. Qualquer uma dessas siglas diz respeito ao mesmo documento, que é o certificado de assistência médica no exterior, que é do governo brasileiro, ou seja, é um documento que dá acesso à saúde pública, emitido no Brasil e que substitui o seguro de saúde por causa de um acordo que existe entre o Brasil e Portugal, não só, mas aqui nesse caso específico estamos a falar de Brasil e Portugal, né? Depois a pessoa também vai ter que apresentar a prova dos meios de subsistência, ou seja, condições econômicas, condições de trabalho, as condições do rendimento particular de cada um, que possibilite tanto a subsistência em Portugal, como também que assegure o pagamento dos estudos que ela vem fazer aqui, né? E mais, também terá que apresentar a prova do alojamento. O alojamento sempre pode ser provado ou por meio de uma reserva em algum estabelecimento hoteleiro ou equiparado, ou ainda pode ser assegurado por um termo de responsabilidade, ou seja, nos casos em que a pessoa vem a Portugal e ela tem aqui alguma outra pessoa conhecida ou familiar que vá garantir o seu alojamento durante a sua estada, ela, ao invés de apresentar um documento de uma reserva, ela vai apresentar o termo de responsabilidade da pessoa anfitriã, ok? Sendo que, para possibilitar a responsabilidade pelo alojamento, a pessoa anfitriã tem de ter a situação da permanência regularizada em Portugal, tá bem? Portanto, ela tem que ter uma autorização de residência, um título de residência qualquer, ou a nacionalidade portuguesa. E também vai apresentar o registro criminal do país de origem e mais a autorização para a consulta do registro criminal português, ok? Esses são requisitos gerais, se aplicam a quase todos os tipos de vistos e autorizações de residência, portanto, são condições que as pessoas têm que recorrentemente provar para ter uma permanência regular em Portugal. E depois, em relação aos requisitos específicos, o ou a estudante também terá que fazer prova de que está matriculado, que foi aceite no estabelecimento de ensino e que pagou as propinas que são até ali devidas, não é? Se não há, sempre é a instituição de ensino quem vai certificar essas situações, que a pessoa está apta a ingressar naquele curso, está matriculada, e que, eventualmente, se houver pagamento devido até ali, que a situação está quitada. Pronto. Ainda em relação aos vistos, e no caso do Brasil em particular, é interessante também deixar aqui a informação, antes da gente passar as autorizações de residência, que os procedimentos de visto no Brasil são tratados através da empresa que se chama VSF Global. E, portanto, todo pedido de visto que se faça no Brasil para Portugal será feito por intermédio da VSF Global. No site da VSF Global existe toda uma informação muito bem detalhada em relação tanto à documentação quanto aos procedimentos do pedido, e que podem ser consultadas na internet. A informação está bastante clara e bastante precisa, portanto, eu aconselho que qualquer pessoa que queira iniciar o processo de visto para Portugal consulte com bastante atenção e, em primeiro lugar,
aquilo que a VSF disponibiliza no próprio site de internet. Pronto. Uma vez emitido o visto para o estudo, e agora, se esse visto for um visto de residência, ou seja, para um estudo superior a 1 ano, e que tenha essa qualificação de visto de residência, a pessoa, quando chega em Portugal, já chegará normalmente com uma marcação no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, para fazer o pedido da sua autorização de residência com fundamento no visto emitido previamente, portanto, uma autorização de residência para o estudo, ok? E a autorização de residência em Portugal é qualificada em 2 tipos, não é? Existe a autorização de residência temporária, que é sempre a primeira autorização de residência que uma pessoa estrangeira vai ter em Portugal. Ela é válida no caso do estudo, ok? Por um período de 1 ano, renovável por igual. Isso no caso de estudantes do ensino superior, secundário ou da formação profissional, que é o que a gente vai falar sobre aqui hoje nessa sessão. Isso não é geral para todos os tipos de autorização de residência, outros tipos de autorização de residência podem ter uma validade inicial ou da renovação superior a 1 ano, mas no caso das pessoas estudantes se aplica esse prazo. E depois existe também a previsão na Lei de Estrangeiros de uma autorização de residência permanente, que, entre outros requisitos que a pessoa tem que comprovar, prevê que ela tenha residido em Portugal por pelo menos 5 anos temporariamente, não é? E aí, então, ela pode fazer o pedido da autorização de residência permanente. A autorização de residência permanente não tem limite de validade, ou seja, o direito da residência não tem esse limite da validade, mas o título de residência deve ser renovado de 5 em 5 anos. Depois, em relação à autorização de residência para a pessoa estudante, né, ela obedece àqueles mesmos, normalmente não haverá grandes necessidades de reunir nova documentação, uma vez que a pessoa já venha com o visto, né? Ela vai aproveitar quase toda aquela documentação que ela já apresentou para o visto de residência para o estudo, né? E vai atualizar eventualmente alguma coisa em relação à morada, ou enfim, algum outro documento que naquele momento do pedido de visto foi apresentado, por exemplo, um comprovante de residência do Brasil, e agora vai apresentar o comprovante de residência de Portugal, né? Isso nos casos em que a pessoa vem com o visto prévio, já acontece de uma maneira muito mais fluida, digamos assim. Agora, existe também a possibilidade do estudante do ensino superior que tenha vindo sem o visto próprio para essa finalidade, emitido previamente no consulado. A Lei de Estrangeiros aqui em Portugal também prevê a possibilidade de regularização dessa pessoa, estudante, com a dispensa do visto prévio, ou seja, uma pessoa que venha do Brasil para estudar em Portugal no ensino superior pode ter vindo, por exemplo, com isenção de visto, não é, para turismo, eventualmente teve a decisão de estudar em Portugal num segundo momento, depois de estar aqui, essa pessoa também consegue se regularizar, desde que tenha entrado legalmente. No caso de pessoas brasileiras, sempre será considerada a entrada legal, porque existe um acordo de isenção de visto.
Já no caso do ensino secundário e formação profissional, também na mesma pessoa, quando vem com o visto prévio, apresentará aqui basicamente a mesma documentação, com uma outra alteração, e também há a possibilidade da regularização dessa pessoa estudante do secundário ou da formação profissional que não tem emitido previamente o visto próprio, não é? Para essa finalidade do estudo. Mas, nesse caso, a dispensa do visto vai prever que essa pessoa tenha, além de ter entrado regularmente, o que se faz, por exemplo, com a isenção de visto, que ela permaneça regular em Portugal, ou seja, ela não pode ter a permanência irregular e depois voltar a regularizar através da autorização de residência para o ensino secundário ou formação profissional. Portanto, há que atentar para essa diferença entre um e outro tipo de ensino. Depois, o que são aqui os tipos de estudos que são aqueles que levam a uma regularização de uma forma mais geral? Pronto, são esses 3 tipos de estudos os principais, e por isso é que eu vou falar apenas desses 3. Existe previsão para aqueles estudantes que estão em mobilidade, por exemplo, dentro da Europa, ou nos intercâmbios e tudo. Pronto, isso já prevê outras particularidades e são depois casos que não tem mesmo muito a ver com a origem do Brasil e, portanto, hoje nós vamos focar nesses 3 tipos aqui. Portanto, o ensino superior é previsto que seja uma instituição que confira graus acadêmicos ou diplomas de ensino superior reconhecidos. Aqui a gente fala em 1º ou 3º ciclo do ensino superior, que será a licenciatura, né, a faculdade, o mestrado e o doutoramento, mas também aqui se inclui, por exemplo, a pós-graduação. É um caso que você tem que ter atenção, porque será reconhecida como um ensino superior se for ministrada por uma instituição de ensino superior. Porque pode até acontecer de ter uma pós-graduação na Universidade de Lisboa, por exemplo, que é uma instituição de ensino superior reconhecida, mas que não é a Universidade de Lisboa que ministra. Ela tem uma parceria com alguma outra instituição que, eventualmente, não é reconhecida como instituição de ensino superior pela DGS. E, nesse caso, essa pós-graduação não vai ser reconhecida em Portugal como o ensino superior. Portanto, naqueles cursos que conferem grau, é fácil, todos eles que conferem grau em Portugal são reconhecidos oficialmente pela DGS, mas aqueles outros que não confiram grau tem que ter atenção ao tipo de instituição que faz, que ministra, não é, que executa aquele ensino superior. Relativamente ao estabelecimento de formação profissional, também tem que ser reconhecido oficialmente, ou seja, a instituição e o programa de formação tem que ser reconhecido, nesse caso, pela DGERT, e, portanto, sempre direções gerais ligadas ao ensino do governo de Portugal que reconhecem o ensino ou a instituição de ensino. Sempre tem que ter o cuidado de verificar se efetivamente há muita oferta de formação profissional em Portugal, mas nem todas elas são reconhecidas. Há muitas que são autônomas, particulares, enfim, dão a formação na mesma, mas depois, para fins de autorização de residência, não serão consideradas, ok? E depois tem também o ensino secundário,
e que também deve ser reconhecido, nesse caso, pela DGE, e equivale aos níveis 2 e 3 da classificação internacional tipo de educação, realizado também por um estabelecimento de ensino reconhecido. Okay? São as escolas públicas ou particulares reconhecidas em Portugal e que prestam o ensino secundário. Depois, aqui algumas anotações em relação aos requisitos que sejam importantes, que é relativamente aos meios de subsistência. Atualmente, Portugal tem uma retribuição mínima, mensal mínima garantida, que para esse ano de 2022 é de 705 euros, ok? Portanto, todo e qualquer tipo de visto ou de autorização de residência terá como parâmetro que a pessoa disponha de rendimentos suficientes para garantia da sua subsistência em Portugal. E quando a lei de estrangeiro fala em meios suficientes para a subsistência, está a parametrizar na retribuição mensal mínima garantida, que seria o equivalente ao salário mínimo no Brasil. Ok? Isso também tem importância para os casos, por exemplo, como pessoas estudantes também têm a possibilidade de, uma vez residentes em Portugal, reagrupar a sua família dentro dos limites, né? Que família nos limites daquilo que a lei de estrangeiros permite. Existe também um parâmetro aqui para o reagrupamento familiar e para aqueles meios de subsistência que a pessoa tem que demonstrar para poder reagrupar outros membros da família e, portanto, sempre será considerado para o primeiro adulto, ou seja, aquela pessoa residente, titular do direito de residência, os 100% da retribuição mensal mínima garantida. O segundo ou mais adultos, cônjuge, por exemplo, ou companheiro, companheira, 50% a mais, né? E depois, filhos, por exemplo, menores de 18 anos ou maiores, que ainda sejam dependentes dos pais, será considerado o valor extra de 30%. Portanto, eventualmente, no caso de um reagrupamento familiar, de um cônjuge e mais uma criança, a pessoa terá que demonstrar rendimentos de 180% do valor do salário mínimo português, ok? E depois, em relação à entrada legal, também tem que se ter atenção, e principalmente quando se faz conexões dentro do espaço Schengen ou dentro da Europa, que é a entrada legal pressupõe que a pessoa tenha entrado em Portugal, especificamente, ou durante o período em que goze da isenção de visto, né, para o caso das pessoas que vêm do Brasil ao abrigo do Tratado da Amizade, portanto, são 90 dias de isenção de visto e, portanto, ela tem que fazer prova de que entrou em território nacional durante esses 90 dias ou durante o período da validade do visto que ela fez emitir no consulado previamente. Portanto, vai ter que fazer prova de uma coisa ou de outra, sempre que essa prova vai sempre ser exigível quando a pessoa não venha diretamente para Portugal e tenha o carimbo da fronteira de Portugal no seu passaporte. Okay? Mas, relativamente à atividade profissional, a lei de estrangeiros em Portugal permite que a pessoa estudante também exerça uma atividade profissional em Portugal,
mas impõe sobre essa pessoa, estudante, um dever de comunicação ao CEF. Ou seja, não é que o CEF vá permitir ou não permitir o estudo, isso a própria legislação permite, desde que aqui é importante ter em mente que a autorização de residência é para o estudo e, portanto, a atividade principal dessa pessoa em território nacional vai ser considerado o estudo, né? E assim ela não pode trabalhar, lógico, num horário que não seja compatível com o estudo, porque isso depois vai implicar na capacidade dela renovar esse título do estudo, se não tiver aproveitamento, se não tiver efetivamente frequentado o estudo, né? Portanto, convém que não seja um trabalho conflitante, mas já não está na competência do CEF aprovar ou desaprovar a atividade profissional pela pessoa estudante. Agora, tem que sempre se comunicar. Ou seja, a pessoa tem uma autorização de residência para o estudo e, eventualmente, começa a trabalhar, né? Quando ela começar a iniciar esse trabalho, já tiver um contrato, já tiver dado início a uma atividade independente, ela vai notificar ao CEF que está a trabalhar e depois o título de residência também é substituído por um que já venha com a anotação expressa que permite o trabalho, ok? Para fazer essa comunicação, ela vai ter que ter, como eu disse, em primeiro lugar, o trabalho, não é? Porque ela tem que enviar o documento, o contrato de trabalho ou a declaração do início da atividade, e também vai enviar os comprovativos de inscrição na autoridade tributária, que é o UNIF, que é o correspondente ao CPF brasileiro, e na Segurança Social, que é o NIS, que é o correspondente ao número de PIS/PASEP, por exemplo, no Brasil. Depois, a Lei de Estrangeiros também prevê casos de cancelamento ou de não renovação do título da autorização de residência aqui em Portugal. Entre outros motivos do cancelamento do título que se aplicam a todos os títulos de residência, que eu não vou falar sobre todos eles, né? Mas aquilo que se aplica especialmente ao título de residência para o estudo, tem aqui motivos especiais para pessoas estudantes, e, portanto, sobre esses eu vou falar, que é deixar de preencher as condições da emissão do título ou passar a residir em Portugal por razões diferentes. Por exemplo, a pessoa vem com autorização vem com o visto e chega aqui e tem a autorização de residência para o estudo, digamos, o estudo no ensino superior. Ela veio fazer um mestrado, e o mestrado tem a duração de 2 anos. E, portanto, se ela desistir do mestrado e passar, por exemplo, a trabalhar, ou mesmo se ela concluir o mestrado, ela não terá renovado esse título de residência. Existem outros tipos de pedidos de autorização de residência que se faz na sequência de um título de residência para o estudo, mas não é a renovação, é um pedido subsequente, é um novo pedido, ok? Portanto, sempre que a pessoa deixe de estudar ou conclua o estudo, ela não vai ter mais a renovação dessa autorização de residência por estudo. Também, se ela descumprir deveres, né, do titular de uma autorização de residência em geral, ou especificamente em relação à pessoa estudante, exercer uma atividade profissional sem comunicar ao CEF. Ela está obrigada a comunicar ao CEF, e essa não comunicação pode levar ao cancelamento
ou não renovação da autorização de residência para estudo. Aqui também é importante, e por isso que é também importante comunicar e ter um trabalho que não conflite com os estudos, na altura da renovação dessa autorização de residência, o CEF também irá observar a progressão nos estudos com aproveitamento. Portanto, aqui, sempre que a pessoa esteja a estudar, mas não consiga aproveitamento suficiente dos estudos, ela pode não conseguir também renovar o seu título de residência. E depois questões de fraude ou falsificação ou adulteração de documentos. Isso tudo pode levar ao cancelamento ou à não renovação. Já em relação à entidade de acolhimento, ou seja, a instituição de ensino que essa pessoa vai frequentar, também existe previsão de cancelamento ou não renovação do título de residência, quando ficar provado, por exemplo, que o principal propósito dessa instituição de ensino era a facilitação de entrada de pessoas imigrantes, tem a ver com a imigração ilegal, não é? Ou tiver sido sancionada por trabalho não declarado ou ilegal. E o desrespeito por parte das instituições de ensino às obrigações contributivas, fiscais, laborais, situações de insolvência, por exemplo, ou que não tem atividade econômica devidamente registrada. Por exemplo, se a instituição de ensino estiver numa situação irregular em relação ao governo português, seja fiscal, seja contributivamente, seja em relação aos seus próprios trabalhadores, isso também pode prejudicar na autorização de residência que é emitida aos seus respectivos estudantes. E, portanto, aqui convém sempre estar atento à regularização dessa instituição de ensino eleita para o estudo em Portugal. Portanto, no geral, era isso que eu queria colocar para vocês, são esses os pontos mais importantes. E agora eu acho que já temos os contatos aí do GOI. Temos, Vitor? Sim, no chat, né? Portanto, são esses os contatos da Casa do Brasil de Lisboa para atendimentos particulares e específicos, né? Temos aqui o e-mail do gabinete, temos também um telemóvel que também funciona com o WhatsApp, sendo que sempre, em primeiro lugar, terá que ter uma marcação prévia para um atendimento de uma pessoa em particular, ok? Agora eu vou deixar de compartilhar, então, a tela para a gente abrir para as perguntas que tenham ou intervenções que achem pertinentes fazer. Pronto, temos aqui um espacinho para debate, para conversa, para colocações, para aquilo que entenderem necessário. Só lembrando, Paty, pronto, podem ficar à vontade, quiserem ligar o microfone, podem fazer a pergunta pelo microfone, se quiserem escrever no chat também é possível. Só não conseguimos, para as pessoas que estão no Facebook, tem que ser mesmo escrito as perguntas lá na parte dos comentários no Facebook, e eu e o Alexandre vamos aqui intermediar, tá bem? Eu vi já que a Verena levantou aqui a mão, não é, Verena? Reforçando, gente, só a necessidade, o nosso pedido de preencher a lista de presenças, por favor, que está já aqui no chat do Zoom. Exato. Diga, Verena. Olá, boa tarde a Olá. todos. Obrigada pela oportunidade. Então, eu tenho umas dúvidas aqui, que são sobre o meio de subsistência e sobre a permanência irregular de menores. Por exemplo, a gente fala que no visto do ensino secundário, não é só o requisito da entrada, é o da permanência também. Mas você sabe
na prática, como está isso, se tem alguma questão que consegue resolver essa situação, porque a gente sabe que na prática a gente tem muitos menores que estão aqui há mais de 3 meses e conseguem se regularizar pelo ensino secundário. Isto é porque são menores, tem um outro requisito ou é só extraoficial mesmo? Não, isso também não é extraoficial. Isso tem a ver nos pedidos feitos atualmente, tem a ver com a legislação que o governo de Portugal emitiu durante a Covid e que, portanto, fez suspender o vencimento dos vistos, isenção de vistos, documentos de identificação, isso tudo, portanto, o CEF não tem considerado, pelo menos até o final do ano, e desde fevereiro, agora não tenho exatamente a data em mente, mas desde o fim de fevereiro, que enquanto vigoraram essas extensões de validade dos documentos de permanência, também foi considerado assim em relação às isenções de visto, portanto, esse período de 90 dias não se venceu durante todo esse tempo. Agora, em situações normais, pronto, que não haja nem nada a especificar concretamente a extensão desses prazos, a pessoa vai entrar, não é, em Portugal, e, digamos, do Brasil, com isenção. Isso só se aplica a quem não tenha vindo com o visto prévio, não é? Porque quando vem com o visto prévio, já vem com a marcação, já vai direto para o pedido, isso. Pronto, quem não veio com visto prévio, veio como turista, entrou com isenção de visto, vai ficar 90 dias, e durante esse período de 90 dias, se não, pelo menos, não fizer o pedido da marcação, né? Porque se fizer o pedido da marcação e a pessoa até nesses 90 dias já organizou o ensino secundário ou a formação profissional e já tem aquilo orientado e pede a marcação para o CEF nesse prazo de 90 dias, ela não fica com a permanência irregular. Ela consegue fazer o pedido mesmo que o CEF só agende ela para daqui a 6 meses, né? Ou agende, reagende, e ela vai no CEF só daqui a 6 meses. Ou seja, mas como ela pediu o agendamento antes, ela não vai ter considerado a permanência irregular para esse efeito, né? Agora, se a pessoa, entretanto, chegou, não conseguiu organizar os estudos nesse período dos 90 dias, ficou irregular, não pediu nenhum agendamento ao CEF, nem sequer tentou estender a permanência em Portugal, ou isso, e depois ela só vai marcar o CEF daqui a 6 meses. Né? Nesse caso, ela não tem a entrada e permanência irregular e não vai ter condições de prosseguir com o pedido do ensino secundário ou para a formação profissional. Sim, é a minha questão em relação a essas novas medidas do governo, sim. Mas a minha questão era que, assim, eu tenho relatos também, não são situações que eu tenho acompanhado desde o início para verificar esses relatos, mas, por exemplo, temos muitas pessoas que vêm com os filhos muito pequenos, né? Antes dessa fase, a gente sabe que dá para pedir até no 7º ano, mas antes dessa fase, e que quando estão estão a cursar aquele grau, aquele ano que é permitido fazer esse pedido, já estão irregulares e que se regularizaram através desse pedido. Então, coisas diante da pandemia. Também há outros fundamentos que se aplicam a crianças que tenham vindo em tenridade, que estudem em Portugal e que completem ciclos de estudo. Aqui a gente está a falar de uma autorização de residência para o ensino secundário, que é especificamente a do artigo 92 da Lei de Estrangeiros. Mas há outros casos e situações especiais, pedidos, digamos assim, não ordinários, não é? Pedidos, outros tipos de pedidos que podem se aplicar a crianças estudantes em Portugal. Mas eu estava me referindo mesmo a isso, mas como eu falei, eu não posso
Às vezes os relatos, né, vêm com alguns erros, então era por isso que eu queria questionar. A outra questão era, é, é possível fazer o pedido de visto para ensino do secundário? É possível fazer, na verdade, a matrícula em instituições de ensino secundário públicas em Portugal, estando a criança fora, para fazer esse pedido de visto. Por quê? Porque aqui no Clarinho eu tenho alguns utentes que têm filhos fora, que têm direito a pedir o reagrupamento familiar, mas estão em países que precisam emitir um visto para vir para cá. O visto de turismo, digamos assim, né, o de estado temporária, não está sendo dificultado diante dessas situações de pandemia e está sendo aconselhado a fazer outros vistos, ou de reagrupamento familiar ou de estudo. O de reagrupamento familiar prescinde de um documento que a pessoa tem que ir ao CEF e que tem muita dificuldade para ir. Então, teoricamente, o de estudo seria mais fácil. Mas eu não sei, não consigo auxiliar essas pessoas a conseguir esse documento de matrícula de ensino secundário público em Portugal para crianças que não estão aqui. É possível fazer isso? Isso tem que sempre verificar junto da instituição de ensino qual é o procedimento e o requisito para a matrícula. Né? Isso está um pouquinho fora da minha alçada e também conforme a instituição de ensino vai ser pedida uma outra coisa. Mas, no geral, normalmente tem que se fazer prova da área de residência para saber qual é o agrupamento escolar que se procura, não é? E isso, quando um pai ou uma mãe já esteja aqui em Portugal, vai se fazer prova através desse documento da autorização de residência ou do atestado da junta de freguesia, por exemplo. E também terá que fazer, antes da matrícula, o processo de equivalência, né? Portanto, tem que sempre ser enviar a documentação para um processo prévio de equivalência do ensino que a criança fez no país de origem com o ensino daqui de Portugal. É isso, mas ele não vai ter que declarar. Agora, procedimentos... Pode declarar que a criança não está. Para casos específicos, a orientação é que busque diretamente as informações no estabelecimento de ensino em causa. Tá bem. Se eu puder fazer mais uma pergunta... Pode fazer. Então, eu acho que eu não peguei muito bem a questão dos meios de subsistência, eu fico com a dúvida. Quando a gente prova meios de subsistência aqui, para pessoas que estão a trabalhar aqui, é mais fácil. Para as pessoas que estão lá, que querem vir estudar aqui, que não vão ter efetivamente uma atividade profissional, esse meio de subsistência mensal, ele pode ser provado através da renda de uma outra pessoa, através de uma renda que a pessoa tenha naquele país, mas que não necessariamente venha ter. Imagina que a pessoa está a trabalhar, vai deixar o trabalho, vai ficar, ou até continua com vínculo, mas suspende o recebimento do salário, porque vai ficar um ano fora, o que seja, e não consegue comprovar que ele tem, com essa renda dele, que vai ficar suspensa, ele apresenta, ou ele apresenta de um terceiro, ou ele apresenta um valor acumulado de um ano. Como é que seria? Assim, se a pessoa estudante, né, não tiver rendimentos próprios para comprovar para sua subsistência, pode sempre apresentar um termo de responsabilidade. Em condições gerais, em outros tipos de autorização de residência, normalmente o CEF vai pedir um termo de responsabilidade de uma pessoa nacional ou residente em Portugal regularmente, não é? Mas no caso das pessoas estudantes, abre-se aqui um outro caminho, que é, às vezes, um pai ou mãe, por exemplo, ou um familiar residente no próprio país de origem que se responsabiliza pela subsistência dessa pessoa estudante. E, portanto, no caso específico dos estudantes, o CEF tem aceitado também documentos que são emitidos no país de origem, a respeito, depois a pessoa vai ter que comprovar também que tem meios suficientes, né, para garantir essa subsistência e assinar o termo de responsabilidade por essa pessoa estudante. Tá bem, obrigada. Mais alguma dúvida? O André Passamani, Patrícia, tem uma dúvida aqui no chat. Ele escreveu, no caso de uma pessoa ter condições de obter o visto D7 ou o visto de estudante, qual seria a indicação? Acho que ele quer saber qual dos dois vistos é o mais apropriado.
Em ambos os casos, o objetivo é fazer uma pós-graduação até uma segunda graduação. Olha, não tem aqui, dentro dos tipos de autorização de residência, uma que seja melhor do que a outra. Nem dentro dos vistos de residência, um que seja melhor do que o outro. O que seja melhor ou não tem a ver com outras condições muito particulares das pessoas e projetos de vida. E, portanto, aqui não dá para dizer que, em todo caso, será melhor o D7 ou o visto de estudo, entende? Tem que se fazer uma análise do projeto de vida dessa pessoa e das condições que ela possui. Portanto, não tem como generalizar essa resposta. E observar qual que é a finalidade correta, né, ali para o pedido, certo? Sim, a finalidade é correta. Se ela cumpre condições para fazer 2 pedidos diferentes, ela tem que analisar nas restantes condições o que vai lhe servir melhor, entende? E aí, eventualmente, conversar com alguém, né, ou buscar o nosso gabinete, por exemplo, para um atendimento mais específico das condições particulares, ou um outro profissional qualquer que trabalhe também nessa área da regularização em Portugal. Exato. Já no Facebook tem a Adriana Pio, pergunta se é possível assinar Bolsa FCT chegando a Portugal com autorização de turismo para só então dar entrada no visto de estudante. É possível, desculpa, Alexandre, eu não ouvi o que ela perguntou. Ela quer saber, eu acho que se ela tem acesso à Bolsa da FCT, se ela tiver autorização só de turismo em Portugal, sem ainda ter entrado com visto de estudante. Olha, para dizer bastante, para ser bem sincera, eu não tenho muita intimidade com as bolsas de estudo, nem em Portugal, nem no Brasil, e, portanto, o que quer que seja a Bolsa FCT e os requisitos que lhe dizem respeito, eu não tenho aqui como dizer, tá bem? O que eu posso dizer se a pessoa vem estudar para Portugal, digamos, no ensino superior, né? Eu acho que é o caso dessa pessoa em particular, vem para o ensino superior. Tendo a bolsa de estudos aqui em Portugal ou não tendo, ela vai seguir o mesmo caminho, que é ou vem com visto prévio, não é? E que é o caminho indicado, não há outra indicação que não seja essa, não pode haver outra indicação que não seja essa, tá bem? Porque, em que pese o Brasil tenha um acordo de isenção de visto com Portugal, a gente não recomenda a ninguém que venha para Portugal usando a isenção de visto para uma finalidade que não é própria. Ok? A isenção de visto ela tem uma finalidade específica, que é o turismo, entre outras menos usuais, mas que são específicas. Vir para Portugal estudar não permite a isenção de visto. Vir para Portugal estudar ou trabalhar, ou enfim, para outras finalidades, existe a necessidade de um visto a ser emitido previamente no país de origem. E, portanto, a indicação que se dá sempre, que deve se dar legalmente, é que a pessoa tenha emitido previamente o visto correspondente àquela finalidade do que ela vem fazer em Portugal. Né? Mas, eventualmente, como a própria lei apresenta condições de regularização sem o visto prévio, e para o estudo no ensino superior também existe essa possibilidade, a pessoa que tenha vindo sem o visto, desde que tenha entrado legalmente, ela pode fazer o processo de regularização já em Portugal, da permanência. Patrícia, se eu pudesse fazer uma observação, eu acho que o que eu já percebi na prática nesses casos, não simplesmente de bolsa, mas os casos que são intercâmbio, né? A pessoa já está na universidade, algum programa
de parceria com Portugal, é que nesses programas, os estudantes eles costumam ter quase que uma assessoria da universidade para essas questões. Então, na época em que os vistos não vinham com data, às vezes tinha uma pessoa na universidade que fazia essas marcações, entrava em contato com as pessoas, dava lista do que precisava, emitia atestados para fim de fazer NIF, essas coisas. Então, eu acho que aí as pessoas achavam que era um caminho mais curto, mas na verdade é porque tinha alguém fazendo isso. Talvez seja isso a questão, não sei. Sim, e também às vezes há orientações equivocadas por parte das próprias instituições de ensino. Nós já vimos muitas vezes em casos específicos de utentes da nossa Casa do Brasil, mesmo recomendações por e-mail, por escrito, expressas, para que a pessoa estudante viesse sem o visto prévio e se regularizasse quando já estivesse aqui. Portanto, eu não entendo isso como uma indicação válida, não é? É óbvio que casos particulares têm que ser analisados particularmente, mas a orientação geral da legislação, da lei de estrangeiros, de todo o sistema, né, jurídico que se aplica às pessoas estrangeiras é que elas tenham previamente emitido o visto correspondente à finalidade daquilo que quer fazer em Portugal. E, portanto, a gente não poderia dar outra orientação diferente dessa. Em relação às bolsas da FCT, o próprio site da FCT também tem os editais de concursos ali que informa também direitinho quais são os requisitos, né, que a pessoa precisa preencher para poder fazer a candidatura. Tem mais uma pergunta também, Patrícia, aqui no chat, que é: você poderia explicar melhor o que caracteriza a formação profissional? A formação profissional é mais ou menos aquilo que se chama no Brasil curso técnico ou profissionalizante. É um equivalente a esse tipo de ensino, ok? É uma formação mais prática. Por exemplo, uma pessoa pode fazer uma universidade de engenharia mecânica para ser mecânico, mas há cursos técnicos, por exemplo, no Brasil ou mesmo em Portugal, para exercer a profissão de mecânico em um nível que não é superior, ok? Ou seja, vai te dar uma qualificação técnica para alguma coisa prática. Você está sem áudio, Vitor. A Adriana, Patrícia e Alexandre nos respondeu aqui no Facebook para complementar a pergunta, e ela diz o seguinte: não, ganhei a Bolsa FCT em processo seletivo ainda no Brasil. Preciso estar em Lisboa em uma semana e não tenho visto de estudante. O consulado não está atendendo situações emergenciais. Como eu já falei antes, casos específicos, situações concretas, o e-mail e o telefone do GOI estão à disposição. Portanto, a orientação geral que eu tenho para dar, ou seja, generalista, é aquela que eu já dei, né? Agora, em casos específicos, a gente pode conversar particularmente com a pessoa em causa e verificar o que, nesse caso concreto, se há alguma orientação que possa ser dada. Pronto, eu já enviei aqui a Adriana o nosso e-mail e o contato. Aproveitando esse gancho, Patrícia, esses prazos de 60 e 30 dias, né, em relação à resposta dos consulados, eles costumam ser preenchidos ou não necessariamente? Nem sempre. No geral, não, na verdade. Pelo menos, assim, a gente não acompanha tão de perto os processos de visto, porque são no Brasil, né, no país de origem, a nossa área de intervenção é aqui em Portugal, mas temos feedbacks, né, das pessoas que já são nossos assistentes aqui em Portugal e que nos trazem uma experiência diferente daquilo que a legislação aponta, não é, em relação aos prazos, ou seja, os prazos normalmente são ultrapassados
E conforme o tipo de... Assim, penso que dentro dos vistos de estudo, ainda são aqueles que têm até um pouco mais de urgência, preferência, isso, porque depois tem toda uma implicação na data que as pessoas têm que estar aqui para ter aproveitamento, para frequentar as aulas, para efetivar o processo de matrícula, enfim, e que o consulado até dá algum tipo de preferência, mas não estou a ver esses prazos serem observados na maioria dos casos. Certo. O Francisco Augusto também tem uma pergunta. Com o ensino técnico finalizado, é possível conseguir visto de trabalho? Desculpa se fugir do foco da sessão. Fugiu bastante o assunto do visto e autorização de residência para trabalho. Será tema da nossa próxima sessão de esclarecimento, que acontecerá no dia 10 de fevereiro. Aliás, não sei se é a próxima, mas é no dia 10, né, Vitor? É a nossa próxima sessão, exatamente. É a próxima 10 de fevereiro. sessão, então, confirmo, no dia 10 de fevereiro, no mesmo horário, das 14 horas em Portugal, 11 horas no Brasil, penso eu, pelo menos do horário de Brasília, porque depois também temos outros horários no Brasil. Já a Ana Carvalho diz, e para o investigador, deve ser pedido esse tipo de visto? Para o investigador, ou seja, a pessoa pode ser admitida, isso normalmente acontece no doutoramento, né? A pessoa é admitida enquanto estudante do ensino superior no doutoramento, mas há casos também que ela vai efetivamente desenvolver uma atividade de investigação. E aí, nesses casos, já tem outros tipos de ajuste entre o estudante de doutoramento e a instituição de ensino. Eventualmente, isso se faz através de um contrato de trabalho ou um outro documento equivalente. E há particularidades que também se aplicam tanto no pedido do visto como no pedido da autorização de residência, que não é muito diferente daquilo que se aplica à generalidade dos casos de ensino superior, por exemplo, né? Ou seja, vai fazer o pedido do visto e depois também vai comprovar, por meio documental, aquilo que é a investigação que vai desenvolver em Portugal, depois já vem com a data marcada para fazer o pedido de autorização de residência, e fora desse, quer dizer, exceto em relação mesmo à atividade da investigação, vai apresentar toda a documentação, como eu já falei antes, em relação ao visto e autorização de residência para o ensino superior. É bastante similar, assim. Mais alguém tem alguma pergunta? Podem ligar os microfones também. O Marco Antônio tem, Alexandre. Isso. Deixa eu ver aqui no Facebook se há mais alguma questão. Não. O Marco Antônio tem uma pergunta aqui. Exemplo, minha esposa recebeu proposta de trabalho e eu não. Poderia existir possibilidade de visto de trabalho para mim por causa do acompanhante, por ser acompanhante da esposa? Ou é melhor tentar como estudante? Assim, para a pessoa casada ou unida de fatos, que no Brasil se chama uma união estável, né? Com uma pessoa que reúne condições para visto ou autorização de residência, ou seja, eu cumpro requisitos para pedir um visto ou uma autorização de residência em Portugal. E, entretanto, o meu marido não. Mas porque ele é meu marido, ou se fosse meu companheiro, eu poderia reagrupá-lo. E, portanto, esse familiar que não cumpre condições por si só, desde que seja um familiar elegível, como é no caso do cônjuge companheiro,
ele pode fazer o processo de regularização pela via do reagrupamento familiar. E aí a pessoa que cumpre os requisitos é responsável pelo reagrupamento desse familiar, no caso, a esposa pelo marido, não é? Ou filhos menores, por exemplo. Enfim, sempre que um dos familiares não cumpra requisitos, poderá ter condições de seguir pela via do reagrupamento, não necessariamente vai ter que buscar cumprir requisitos próprios, entende? No reagrupamento, pode trabalhar. Não tem aqui nenhum problema em relação a isso. Também no caso dos estudantes é permitido o trabalho, sendo que no caso dos estudantes especificamente tem que se fazer a comunicação ao CEF, no caso do reagrupamento familiar não, já é automaticamente permitido o trabalho. Mais uma questão, pessoal? Pronto, gente, não havendo mais nenhuma questão, nenhuma intervenção, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos e todas presentes nessa sessão e também aos meus colegas da Casa do Brasil de Lisboa pelo apoio. E espero que possamos nos ver aí numa próxima futura sessão. Ficam todos convidados a acompanharem as nossas programações de atividades através das redes sociais e participarem aqui mais vezes das nossas atividades. Vitor. Pronto. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Alexandre. Só aqui reforçar a ficha de presença. Vou aqui mais uma vez deixar o link. Isso é muito importante, gente, para que projetos como esse possam acontecer e possam ser desenvolvidos aqui pela Casa do Brasil de Lisboa. São formas, não é, de comprovação de que o projeto existe, está sendo executado, e para que a gente possa sempre atender as pessoas da melhor maneira possível. E é isso, eu agradeço mais uma vez o interesse de todos em participarem dessa sessão informativa. Lembrando que o Projeto Brasil-Portugal está a correr, siga o nosso canal Conexão Migrante no YouTube, tem lá também vídeos de esclarecimento sobre questões como essa. Ainda não há o vídeo próprio para a questão de vistos, mas em breve, sim, teremos um vídeo que trata dessas questões e outras. Então já comecem a seguir o canal, para terem sempre alertas de quando um vídeo novo for lançado. Sigam nós no Instagram e no Facebook para também terem acesso não só a esse projeto, mas também outros projetos que estão correndo na casa, além dos gabinetes fixos que nós temos, que é o Gabinete de Orientação e Encaminhamento e o Gabinete de Apoio ao Emprego. E lembrando, a próxima sessão, Vitor, e o tema... Ótimo, Alexandre. Próxima sessão vamos realizar no dia 10 de fevereiro e vamos tratar do assunto trabalhar em Portugal. Fiquem atentos, então, à rede social, porque é através das redes sociais que nós aqui fornecemos os links de inscrição e de acesso às sessões informativas. É isso, boa tarde a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima. Até, obrigado.